Boa noite. Ex-governador do Rio admite ter movimentado 500 milhões de reais em doações eleitorais. Sérgio Cabral nega ter recebido propina, mas afirma que se perdeu na promiscuidade do dinheiro de campanhas. Engenheiro diz que recebeu quase R$1 milhão de empresa do Coronel Lima, amigo de Temer. O montante seria por obra na casa de filha do presidente em São Paulo. Ex-ministro Guido Mantega apresenta à Justiça documentos sobre conta na Suíça. Dinheiro foi depositado por um empresário citado na delação de Joesley Batista, da JBS Friboi. E STF aplica multa de mais de 500 milhões a 46 empresas por paralisação dos caminhoneiros. E você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. Você sabia que a literatura pode ser um santo remédio? No Todo Seu de hoje, o historiador Dante Galian explica como os livros podem ajudar a tratar doenças. O jornalista Tiago Hilberreich conta grandes curiosidades sobre os mundiais de futebol. Dizem que aquele foi um silêncio ensurdecedor, Rony. E ainda, a gente curte o som de uma queridíssima italiana que ganhou o coração dos brasileiros. Minha amiga Mafalda Minozzi. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Tô aqui te esperando, então vem, né? Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Nesta sexta, o entrevistado do Hora do Voto é o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PT, Luiz Marinho. Hora do Voto, nesta sexta, 11h30 da noite. Em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB, admitiu ter movimentado 500 milhões de reais em doações eleitorais. Na audiência, o ex-governador disse que dos 500 milhões de reais que movimentou em doações eleitorais, 20 milhões foram para uso pessoal e admitiu ter adotado práticas desonestas e ressaltou que não soube se conter diante do poder obtido em 2 décadas de carreira política. Eu, em vez de ficar concentrado no meu governo, nas minhas realizações, o poder é algo tão perigoso. Eu não soube me conter. Neste processo, além de Cabral, outras 5 pessoas são acusadas de ocultação e lavagem de dinheiro. 50 milhões de reais, incluindo joias aqui no Brasil e 100 milhões de dólares no exterior. Questionado pelo juiz Marcelo Bretas, o MDBista disse ter interesse em reparar financeiramente os crimes que confessou, entregando bens. Cabral está preso no Rio de Janeiro, já é réu em 23 processos e foi condenado em 5, totalizando mais de 100 anos de prisão. Um engenheiro responsável pela reforma da casa da filha do presidente Michel Temer disse à Polícia Federal que recebeu quase R$1 milhão da empresa do Coronel João Batista Lima Filho para realizar a obra.
Segundo o blog da jornalista Andréa Sadi, o engenheiro Luiz Eduardo Visani, dono da construtora Visani, que fez a reforma na casa de Maristela Temer, filha do presidente da República, declarou à Polícia Federal que a empresa Argeplan, do coronel João Batista Lima Filho, amigo pessoal de Temer, repassou a ele R$ 950 mil em dinheiro vivo para a realização da obra na casa, que fica em Alto de Pinheiros, em São Paulo. De acordo com Visani, quem comandava os gastos da obra era a esposa do coronel Lima Filho, Maria Rita Fratesi. Em depoimento, o engenheiro estima que o valor total da obra tenha sido de pelo menos R$ 1,5 milhão. Essa é a primeira vez que alguém liga ao coronel Lima Filho, amigo pessoal de Michel Temer, ao pagamento de despesas pessoais da família do presidente da República. O coronel é apontado pela Polícia Federal como arrecadador informal de propina e recursos ilícitos de Michel Temer. O dono da construtora Visani foi ouvido no inquérito que investiga se Temer recebeu propina das empresas do setor de portos para editar o decreto favorecendo o setor em maio do ano passado. Ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, do PT, apresenta ao juiz Sérgio Moro documentos sobre conta na Suíça e diz que recebeu mais de US$1 milhão. O dinheiro foi depositado por um empresário citado na delação de Joesley Batista, da JBS Friboi. Guido Mantega diz que o montante que recebeu numa conta no exterior, o equivalente a quase R$5 milhões, é dinheiro da venda de terrenos da família. Ao juiz Sérgio Moro, apresentou certidões e escrituras dos imóveis. Quem depositou foi o empresário que Joesley Batista, da JBS Friboi, afirma ser intermediário de propina para Mantega. Trata-se de Vitor Sandri, que oficialmente atua no setor de imóveis por meio da Sandria Incorporadora. Mas, em delação, Joesley contou que era ele que acertava a propina em nome de Mantega nos empréstimos liberados pelo BNDES, quando Mantega era presidente do banco e também depois, quando ele assumiu o Ministério da Fazenda. Seriam 4% do valor liberado, metade ficaria com Sandri, que, segundo Joesley, intermediou até 2008 para a JBS o equivalente a mais de R$6 bilhões em empréstimos do BNDES. Depois, Joesley disse que passou a negociar diretamente com Mantega. Foi quando surgiram, de acordo com o dono da JBS, as contas Lula e Dilma, onde teriam sido depositados US$150 milhões para as campanhas eleitorais. Mantega, que foi ministro da Fazenda de 2006 a 2014, nos governos petistas, já é réu na Operação Zelotes, junto com Vitor Sandri, a quem teria beneficiado no CARF, órgão do Ministério da Fazenda, no qual empresas recorrem contra multas aplicadas pela Receita Federal. Na Lava Jato, Mantega chegou a ser preso em setembro de 2016, suspeito de desviar para o PT recursos da construção de plataformas da Petrobras para a exploração do pré-sal em 2012. Ele nega todas as acusações. A Polícia Federal indiciou 16 pessoas acusadas de fraude na liberação de créditos da Caixa Econômica Federal, num esquema descoberto pela Operação Cui Bono. Entre os indiciados estão o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, além do doleiro Lúcio Funaro, suposto operador de propinas do MDB. O grupo é suspeito de participar de um esquema para concessão de empréstimos no banco mediante pagamento de recursos ilícitos. O relatório final da investigação foi encaminhado à 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília. Planilha da OAS mostra que a empreiteira dava presentes caros a políticos de quase todos os partidos. Aparecem na lista 2 ministros de Temer, ex-governadores, senadores e ex-dirigentes partidários. A informação foi publicada pelo jornal O Globo.
De acordo com a reportagem, os ministros de Relações Exteriores, Aloísio Nunes, do PSDB, e de Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD, receberam cada um do dono da OAS, César Mata Pires Filho, uma caixa do vinho italiano Sassicaia. A garrafa pode custar até R$ 2.500, dependendo da safra. O empreiteiro morreu no ano passado. O senador tucano José Serra também recebeu uma caixa com 6 garrafas do mesmo vinho. A OAS também teria presenteado outros 13 políticos com gravatas. No entanto, a planilha não revela os valores dos mimos. O ex-governador de São Paulo e pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, seria um dos beneficiados. E, de acordo com o Globo, também teriam recebido kits e cestas da empreiteira a senadora e ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, do MDB, o ex-presidente do PT, Rui Falcão, além de Valdemar Costa, do PR, que foi condenado no mensalão petista, e o ex-ministro também do Partido da República, Antônio Carlos Rodrigues. Os políticos citados não negam o recebimento dos presentes, mas dizem que nunca houve nenhum tipo de contrapartida à empreiteira. Empresas ligadas à cervejaria Petrópolis doaram dinheiro à campanha de candidato do PSDB ao Senado em 2010. Elas seriam usadas pela Odebrecht para disfarçar doações via Caixa 2. Doações das empresas Leirós de Caxias e Praia Mar apareceram na declaração de Antero Paes de Barros, que foi candidato ao Senado pelo PSDB em 2010. As distribuidoras são ligadas ao Grupo Petrópolis, que fabrica cervejas Itaipava e Cristal. A Leirós doou R$80 mil ao Tucano e a Praia Mar R$20 mil. Marcelo Odebrecht, então presidente da empreiteira, explicou que usava outras empresas para fazer doações a candidatos via Caixa 2. Os valores foram descobertos com o cruzamento entre uma planilha paralela da Odebrecht, apreendida na 23ª fase da Lava Jato, e a prestação de contas do candidato tucano. O depósito foi feito em 29 de setembro de 2010. Poucos dias após o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que à época era presidente de honra do partido, pedir por e-mail a Marcelo Odebrecht uma ajuda a 2 candidatos do PSDB ao Senado, Antero Paes de Barros e Flecha Ribeiro. No dia seguinte, Odebrecht responde que o pedido já havia sido encaminhado. A troca de mensagens foi localizada pela Polícia Federal na caixa de e-mail de Marcelo Odebrecht e anexada a um dos processos da Operação Lava Jato contra o ex-presidente Lula. Foi a defesa do petista que pediu à Polícia Federal a inclusão dos textos na ação. Por meio de sua assessoria de imprensa, o ex-presidente Fernando Henrique disse que pode ter pedido contribuição para as campanhas, mas lembra que na época isso era legal. Antero Paes de Barros, que não se elegeu senador, e Flecha Ribeiro, que foi eleito, ressaltaram que não tiveram contato com representantes da Odebrecht, do Grupo Petrópolis ou das distribuidoras Leirós de Caxias e Praia Mar. O PSDB diz que defende rigor no cumprimento da legislação eleitoral. A Odebrecht voltou a declarar que colabora com a justiça. A defesa de Marcelo Odebrecht diz que os e-mails são autoexplicativos e se referem a pedidos que sempre foram normais e comuns por parte de políticos. O Grupo Petrópolis ainda não se manifestou sobre o assunto. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Depois que Fernando Henrique Cardoso declarou que pode ter pedido dinheiro a Marcelo Odebrecht para as campanhas de 2 tucanos, mas que isso era legal, ficou todo mundo desobrigado de fazer sentido no Brasil. Ao acrescentar que eventuais doações não vieram a troco de decisões minhas, pois na época, 2010, eu estava fora dos governos, a FHC inaugurou uma espécie de vale-tudo semântico. Os papéis da Odebrecht revelam que pelo menos um dos pedidos de FHC foi atendido. A empreiteira repassou R$100 mil a Antero Paes de Barros, candidato derrotado ao Senado pelo Mato Grosso. O dinheiro pingou por meio de 2 distribuidoras da cervejaria Petrópolis, uma empresa usada pela Odebrecht
para camuflar doações ilegais. Isso é crime. Mas, evidentemente, estamos falando como se as palavras ainda tivessem algum significado no Brasil. Uma característica curiosa da semântica de FHC é que nela, o dinheiro sujo da Odebrecht só faz sentido em outros partidos. No PSDB, é tudo limpinho. Boa noite. O ex-ministro Gedel Vieira Lima, do MDB, se recusou a fazer exame de perícia determinado pela Justiça Federal após ser flagrado com excesso de remédios na cela onde está preso no Complexo da Papuda. Gedel Vieira Lima foi pego com quantidade excessiva de medicamentos sem prescrição médica na cela onde aguarda julgamento no Complexo da Papuda, em Brasília. A Justiça Federal determinou que uma sindicância seja feita no presídio para saber como a medicação entrou na prisão sem anuência da administração, além de estabelecer um exame pericial de Gedel. Por orientação dos advogados, o ex-ministro de Temer se recusou a fazer os exames. Indagado pela juíza do caso, o perito do presídio da Papuda afirmou que o uso de todas as medicações apreendidas na cela de Gedel não é recomendado, podendo levar a mudanças bruscas de comportamento e até matar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, rejeitou mais um habeas corpus de Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma. Ele está preso preventivamente na Operação Lava Jato desde setembro de 2016. Há quase um ano, Palocci foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro a mais de 12 anos de prisão. A defesa pediu que o ex-ministro pudesse recorrer em liberdade, porque a prisão preventiva estava sendo usada como um instrumento de antecipação da pena. Ao negar o pedido, Fachin afirmou que todos os argumentos dos advogados foram discutidos pelo plenário do Supremo em abril, quando o tribunal decidiu, por 7 votos a 4, manter o ex-ministro na cadeia. O ministro do Supremo, Celso de Mello, liberou para julgamento o processo da Lava Jato contra a senadora e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo. Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo são acusados de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por supostamente terem recebido de forma ilegal R$1 milhão para a campanha dela ao Senado em 2010. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o dinheiro teria origem no esquema de corrupção na Petrobras e teria sido repassado à campanha com o objetivo de manter no cargo o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Ainda nesse mês, o presidente da segunda turma do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, pode marcar a data para que os 5 ministros decidam sobre o caso. Por enquanto, as pautas das sessões da turma não estão definidas. Gleisi e o marido negam qualquer participação em irregularidades. O julgamento de Gleisi deve ser o segundo da Lava Jato, que envolve políticos com foro no Supremo Tribunal Federal. O primeiro foi o processo contra o deputado Nelson Meurer, do PP, que foi condenado a 13 anos e 9 meses de prisão em maio. E hoje, às 11h30 da noite, o programa Hora do Voto recebe o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Luiz Marinho. O programa é apresentado por Maria Lídia Flandoli, com participação da comentarista de economia, Denise Campos de Toledo. E morreu nesta noite em São Paulo a maior tenista da história do Brasil. Aos 78 anos, Maria Esther Bueno lutava contra um câncer no lábio que se espalhou para outros órgãos. Dona de vários títulos internacionais, Maria Esther Bueno era um dos maiores nomes do esporte brasileiro. Com 19 títulos de Grand Slam na carreira, ela era considerada a maior tenista brasileira, tendo alcançado o posto de número 1 do mundo em 4 temporadas. O primeiro torneio de Grand Slam conquistado por ela foi em Wimbledon, em 1959, quando tinha apenas 19 anos. No total, ela faturou 589 títulos ao longo da carreira e teve seu nome incluído no Hall da Fama do Tênis Mundial em 1978.
Maria Esther Bueno estava internada no Hospital 9 de Julho em estado grave. No início da noite de hoje, um sobrinho dela confirmou que a maior estrela feminina do esporte brasileiro foi brilhar em outro plano. E hoje, 2 policiais militares foram presos preventivamente, acusados de passar informações sigilosas da polícia para uma quadrilha que assaltou pelo menos 20 casas na região do Morumbi, na zona oeste de São Paulo. Segundo as investigações, conversas telefônicas mostram que os PMs Marcelo William Gábia e o soldado Fernando Soares dos Santos davam cobertura às ações dos ladrões, ao mesmo tempo em que faziam o patrulhamento dos bairros. A dupla também teria atuado passando informações durante um confronto no bairro que deixou 10 mortos em setembro do ano passado. E no Rio de Janeiro, tiroteio entre policiais e criminosos fecha um dos principais pontos turísticos do Rio, o Bondinho do Pão de Açúcar. Um policial ficou ferido, 6 fuzis foram apreendidos e um homem foi preso. A troca de tiros aconteceu na zona sul do Rio no começo da tarde. Ai! Que isso? Ai, tô tirando no barco, mano. Ai! Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um homem chegando na região da Urca pelo morro que liga o bairro ao Leme. Um helicóptero da polícia aparece sobrevoando a praia. De manhã, o batalhão de choque realizava uma operação nas comunidades da Babilônia e do Chapéu Mangueira. Criminosos fugiram em direção à Praia Vermelha. O confronto ocorreu próximo a uma região militar, onde fica uma escola do Exército. A circulação do Bondinho do Pão de Açúcar foi interrompida por 2h30. Depois, a atração fechou mais cedo. E o estado de Minas Gerais foi alvo de ataques que já atingiram 38 cidades pelo 6º dia. Hoje, 3 ônibus, 1 caminhão e 2 tratores foram incendiados. Um dos coletivos foi queimado na capital mineira, Belo Horizonte. Os outros 5 atos criminosos aconteceram pelo interior. Ninguém ficou ferido. O número de veículos e prédios públicos atacados já chega a 107. No total, são 67 ônibus destruídos no estado. O governo mineiro atribui a onda de violência à facção criminosa. A OAB de Minas aponta relação com ataques no Rio Grande do Norte e ainda indica que o comando das ações viria de dentro das prisões. A Polícia Militar já prendeu mais de 40 pessoas desde domingo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje que mais 46 empresas paguem em até 15 dias 506 milhões de reais em multas por bloqueio de rodovias. O ministro considerou que durante a paralisação dos caminhoneiros houve abuso no exercício dos direitos de reunião e greve pela obstrução do tráfego em rodovias e vias públicas. Pressionada pelo movimento dos caminhoneiros e por empresários, a Agência Nacional de Transportes Terrestres disse hoje que a correção da tabela de fretes está suspensa. Em reunião hoje em Brasília com representantes dos caminhoneiros, a ANTT declarou que prepara uma nova tabela de fretes para substituir o documento publicado ontem no Diário Oficial da União, que já era uma correção da primeira versão feita às pressas pelo governo para pôr fim à paralisação no país em 30 de maio. A publicação ontem gerou reclamações de lideranças dos caminhoneiros e também da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que entrou hoje no Supremo Tribunal Federal com ação questionando a constitucionalidade da criação de valores mínimos de cobrança de frete no mercado de livre concorrência. Segundo os diretores da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a terceira versão da tabela de fretes deve ser submetida a várias audiências públicas na tentativa de conciliar os interesses dos caminhoneiros e dos patrões. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Na quinta-feira, o dólar chegou perto de R$ 3,97. O real quase caiu de 4. Hoje baixou para R$ 3,71. Era só um pânico? Era um pânico, sem dúvida. Passou o problema? Nananina.
O dólar caiu porque o Banco Central fez uma operação financeira equivalente à venda de dólares e prometeu fazer muito mais, vender dezenas de bilhões. Como o dólar estava em falta no mercado, por assim dizer, o preço subia. Mas o dólar voltou apenas para um dos níveis mais altos do ano. A febre baixou de muito alta para alta. Os juros subiram também. Coisa séria. O governo teve de intervir para baixar um pouco as taxas. Foram 2 intervenções pesadas no mercado. Passou o pânico agora, mas as sequelas ficaram. Tudo isso em si já prejudica o crescimento, mas mexe também com os ânimos de todo mundo, de consumidores e empresas. Quando o ambiente está com cara de crise, a crise aumenta. A causa mais imediata desse pânico foi política. Nossos problemas, como o governo quebrado na Pindaíba, estão aí faz tempo. Depois do paradão dos caminhoneiros, o caldo entornou. O apoio popular à paralisação mostrou a revolta do povo com a situação. Ao mesmo tempo, ficaram mais fortes os candidatos a presidente, que dizem coisas meio estranhas sobre o que fazer para consertar o governo quebrado. Caiu então a ficha de que não se sabe muito bem qual vai ser a solução da crise brasileira. Na dúvida, o pessoal do dinheiro foge para a retranca, vende ações, vende reais. Como tinha muita gente vendendo, os preços caíram muito. Quanto mais se perdia dinheiro, mais gente queria vender. O Banco Central e o Tesouro Nacional deram um remédio para essa febre, mas a infecção ainda está lá e ninguém sabe qual antibiótico vão dar. Boa noite. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2018. A consulta também inclui restituições residuais de 2008 a 2017. No total, serão pagos 4 bilhões e 800 milhões de reais a quase 2 milhões e meio de contribuintes. Idosos e deficientes têm prioridade no recebimento das restituições. As consultas podem ser feitas através do site da Receita Federal, que é o receita.fazenda.gov.br ou por aplicativo para tablets e smartphones. E foi encontrado morto hoje, aos 61 anos, o chefe americano e apresentador de TV Anthony Bourdain. Bourdain foi encontrado em seu quarto de hotel na França, onde estava para gravar seu programa na rede de TV CNN. Segundo a emissora, a causa da morte foi suicídio. No seu livro Cozinha Confidencial, Bourdain revelou que era viciado em heroína. Nascido em Nova York, Bourdain trabalhou por mais de 30 anos em cozinhas de restaurantes de todos os níveis, antes de se aventurar na literatura e na TV. Com livros sobre as engrenagens do mundo da culinária, Bourdain ganhou fama por seu humor ácido, rápido e dinâmico. Atualmente, ele apresentava a série Parts Unknown na CNN, em que viajava pelo mundo atrás de boa comida e histórias dignas de se contar. Ele gravou 2 episódios no Brasil, em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Salvador, e colocava pratos como feijoada e mocotó como os preferidos da culinária mundial. A morte de Bourdain acontece na mesma semana que a estilista americana Kate Spade também foi encontrada morta em Nova York. E pelo menos 40 pessoas morreram e cerca de 60 ficaram feridas em bombardeios na Síria. Aviões bombardearam ontem à noite vários pontos da região de Idlib, no noroeste da Síria. O Ministério de Defesa russo afirmou que tem informações de que grupos opositores estavam em conflito com artilharia pesada na região. A província de Idlib está controlada quase totalmente por grupos de oposição ao presidente sírio Bashar al-Assad. E a semana termina com frio aqui na capital. A madrugada vai ser bem fria. Vamos à previsão com Mariana Armentano. Apesar do tempo firme e ensolarado, podemos ter névoa ao amanhecer em toda a faixa leste, inclusive aqui na capital. E olha o frio que vai fazer nessa madrugada. Teremos mínimas de apenas 10 graus por aqui, mas a máxima amanhã à tarde vai aos 24 graus. Aí no domingo esquenta, máxima prevista de 27 e para começar a semana muito sol e olha só, calor à tarde de até 28 graus. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite, um ótimo fim de semana e assista a Rony Fon no Todo Seu.
Hoje, 11h30 da noite, em Hora do Voto, confira a entrevista com Luiz Marinho, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT. Assista agora, todo seu.